E aí galera, beleza? Voltamos aqui para mais um vídeo do canal Matemática da Aprovação. No vídeo de hoje a gente vai ver a segunda parte do estudo sobre radicais. Então bora lá. Simplificação de radicais. Exemplos. Letra A. Simplificar a expressão raiz quadrada de 75. Professor, eu não tenho a mínima ideia de qual valor seja a raiz quadrada de 75. Então, quem souber morre, como eu também não sei, o que a gente vai fazer agora? Fatora. Então, toda vez que a gente não souber nenhum tipo de raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, eu vou fatorar o radicando. Lembrando que o radicando é aquele termo que está dentro do radical. Então, quem é o nosso radicando aí? O 75. Então, o que a gente vai fazer agora? Fatorar o 75. Então, bora lá. 75, como ele é ímpar, a gente já sabe que não pode por 2, não é isso? Então, a gente vai por 3. 75 dividido por 3, 25. 25 pode ir por quem? Por 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Tranquilo? Então, observe aí, ó, 75 é a mesma coisa que 3 vezes 5 ao quadrado. Perfeito? Então, bora lá continuar. Então, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos raiz quadrada de 75. Fatorando o 75, nós achamos o que? 3 vezes 5 ao quadrado. O que é que a gente viu na propriedade? Em uma das, toda vez que o expoente for igual ao índice, o termo ele sai da raiz. Então, no caso de estudo, a nossa raiz é raiz quadrada. Não apareceu índice. Por quê? Toda vez que não aparece índice, porque ele vale quanto? Vale 2. Não é isso? Então, temos 3 vezes 5 ao quadrado. Quem é o radicando, o 3 ou 5, que tem o expoente igual ao índice? Lembre-se que o índice ali é 2, não apareceu é 2. Ah, professor, então se o índice é 2, quem tem o expoente igual ao índice é o 5. Perfeito? Perfeito, é isso aí mesmo. Então, somente o 5 pode sair da raiz quadrada. Qualquer dúvida, vocês voltam lá e olham a propriedade 1 de radicais, tranquilo? Então, como o 5 possui expoente igual ao índice, o 5 ele sai da raiz, resultando em quem? 5 raiz de 3, raiz quadrada de 3. Lembrando que quando o valor sai da raiz, ele sai sem o expoente, tranquilo? Bora lá, letra B. Qual é a forma mais simples possível de escrita da expressão raiz cúbica de 162? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Então, o que é que a gente faz? Fatora. Então, bora lá fatorar o 162. Se ele é par, a gente vai começar a fatoração por quanto? Por 2. Então, 162 por 2, 81. 81 por 3, 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. Não é isso? 3 por 3, 1. Então, fatorando o 162, achamos quem? 2 vezes 3 a quarta. Tranquilo? Então, bora lá a partir de agora. Nós tínhamos raiz cúbica de 162. Como nós não sabemos quem é, qual é o valor, o que a gente fez? Fatorou 162. Então, ó, raiz cúbica de 162 nada mais é que o que? Raiz cúbica de 2 vezes 3 a quarta. Observe que o 2 tem expoente 1, o 3 tem expoente 4 e o nosso índice é 3. Então, quem eu vou poder organizar, arrumar para sair da raiz é o 3, porque ele 3 está elevado à quarta. O expoente do 3 é maior do que o índice. Então, o que a gente vai fazer ali? Ó? Vamos escrever o 3 à quarta da forma ó, 3 vezes 3 ao cubo. Porque ó, o 2 já estava na expressão, não é isso? O 3, se não aparecer o expoente, ele vale 1, vezes 3 ao cubo. Lembrando daquela propriedade potência, ó, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, ó, o 3 à quarta é a mesma coisa que o 3 vezes 3 ao cubo. Somando o expoente 1 com o expoente 3, dá justamente o expoente 4. Analisando agora esse termo, quem é que apresenta o expoente igual ao índice? Observe lá, ó, somente aquele último 3. Então, somente esse 3 vai sair da raiz. Por que, professor, ele vai sair da raiz? Porque o expoente dele é igual ao índice. Então, ó, saindo da raiz, lembrando que o termo que sai sem o expoente, é isso? Ficou quem? 3, raiz cúbica de 2 vezes 3. Tá vendo? Somente um 3 saiu da raiz. Pronto. 2 vezes 3, 6. Então fica o quê? 3 raiz cúbica de 6. De boa, né? Muito fácil, muito tranquilo. Eu sei que vocês, com toda a dedicação do mundo,
Vão aí até dar pausa se tiver qualquer tipo de dúvida, mas vão conseguir compreender. Vocês são retardos. Bora lá. Letra C. Sabendo que x e y são números reais positivos, simplifique a expressão 2/5 raiz quadrada de 50x ao cubo y. Lembrando, ó, raiz quadrada, não apareceu o índice. Se não apareceu o índice é porque ele vale quanto? 2. Não é isso? É isso mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer aí? Ó? Vamos fatorar o 50. 50 seria par por 2. 50 por 2, 25. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Concordo? Então, fatorando 50, achamos que aí 2 vezes 5 ao quadrado. Então, o que é que nós tínhamos? Essa expressãozinha aí. Fatoramos o 50, ó, no lugar do 50, colocamos quem? 2 vezes 5 ao quadrado. Observe que o x estava elevado ao cubo. O que foi que eu fiz para organizar e ver quem pode sair da raiz? Ao invés de x ao cubo, coloquei quem? X ao quadrado vezes x. Eu tentei colocar a maior quantidade de vezes possível o expoente igual ao índice. Lembrando que o índice é raiz quadrada, o índice é 2. Então, observe o seguinte. Quem é que pode sair da raiz? Quem é que apresenta o expoente igual ao índice? Lembrando que o índice vale 2. Ah, professor, se o índice vale 2, quem vai poder sair é o 5 e um valor de x, porque o 5 está elevado ao quadrado e o x também está elevado ao quadrado. Perfeito, somente esses dois podem sair da raiz. Então, ó, repetimos o 2/5 vezes o 5 que saiu da raiz, vezes o x que saiu da raiz. Raiz quadrada, observe quem é que ficou dentro da raiz. O 2, um x que já existia e o y. Professor, eu vou ter que fazer essa multiplicação aí que está fora da raiz? Sim. Observe o seguinte, para facilitar a nossa vida, a gente manda logo o 5 embora, desde quando é uma multiplicação. Então, sobrou quem? 2 vezes x. 2 vezes x, 2x. Raiz quadrada, sobrou quem dentro da raiz? 2 vezes x vezes y. Multiplicando 2 vezes x vezes y, é só juntar tudo. Ficou quem? 2xy. Então, tá aí o resultado dessa questão. Tranquilo? Bora lá. Introduzindo um fator externo ao radical. Agora é o processo inverso. O que é que nós vimos anteriormente? A gente estava extraindo um fator do radical. Agora a gente vai introduzir, ou seja, trazer para o radicando. Então, introduzir, exemplos. Introduzir no radicando o fator externo da expressão 5 raiz quadrada de 3. Então, observe, ó, quem é que a gente vai introduzir aí? O 5, porque introduzir é trazer aquilo que está fora da raiz para dentro da raiz. Se a raiz quadrada de 3, o índice vale quanto? 2. Concordam? Então, observe, toda vez que a gente for introduzir um termo, ele vai ter que voltar com um expoente igual ao índice. Então, se o índice é 2 e esse 5 vai para dentro da raiz, ele vai voltar com que expoente? Lembre que o expoente tem que ser igual ao índice. Então, se o índice é 2, ele vai ter que voltar com o expoente 2. Tranquilo? Então, pronto. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Então, ficou quem? 3 vezes 25. 3 vezes 25, raiz quadrada de 75. Então, observe que foi justamente o caminho inverso no tópico anterior. Então, bora lá. Letra B. Introduzir no radicando o fator externo da expressão 4 raiz cúbica de 2. Então, ó, nossa expressão inicial é 4 raiz cúbica de 2. Quem é que a gente vai introduzir aí como radicando? O 4. Tá vendo que ele está fora? A gente vai colocar para dentro do radical. O que é que nós devemos observar? O índice. Quem é o índice da raiz aí? Índice 3. Então, se o índice é 3, o 4 ele entra com expoente igual ao índice. Então, ele entra com expoente 3. Então, ó, vai ficar raiz cúbica de 2 vezes 4 ao cubo. Tá vendo? Ó? O expoente obrigatoriamente fica igual ao índice. Pronto, agora é só resolver a potência. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, ficou 64 vezes 2. 64 vezes 2, 128. Ou seja, raiz cúbica de 128. Tranquilo, não é isso? Bora lá. Letra C. Introduzir no radicando o fator externo da expressão. Raiz quinta de x, raiz cúbica de x. Então, aí a nossa expressão inicial. Quem é que a gente vai introduzir? A gente vai pegar sempre pelo menor, o radical de dentro. Tá vendo? Não tem ali x, raiz cúbica de x, a gente vai começar por ali. Observe que tem um x fora. Perfeito? Perfeito. Então, o que é que a gente vai fazer? Introduzir esse x na raiz cúbica. Lembrando que para introduzir qualquer fator externo, o expoente fica igual ao índice. Então, se a raiz é cúbica, o expoente do x deverá ser quanto? 3. Concordam? Então, ficou o que aí? Ó?
Tá vendo? Raiz quinta, introduzimos o x. Então, se ele estava sem o expoente, ele entra com o expoente 3. Então, ficou x vezes x ao cubo. X vezes x ao cubo é aquela propriedade da potência que diz multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Lembrando que o x que está sozinho, se não aparecer o expoente, é porque ele vale quanto? 1. 1 mais 3, 4. Então, ficou o quê? Raiz quinta de raiz cúbica de x à quarta. Outra propriedade, ó, agora que radicais. Lembra que dois radicais a gente multiplica os índices? Então, ó, 5 vezes 3, 15. Então, ficou o quê? Raiz 15ª de x à quarta. Tranquilo? Então, bora lá continuar. Radicais semelhantes. Então, definição bem importante, porque a gente vai precisar isso quando a gente for estudar as operações. Dois ou mais radicais são semelhantes quando têm o mesmo índice e o mesmo radicando. A essa altura do campeonato, ninguém tem mais dúvida o que é o índice e o que é um radicando, não é isso? Então, bora lá. Exemplos. Letra A. 3 raiz de 2 e 7 raiz de 2. Observe que o fator que está fora do radical não interfere nada. Então, observe que o 3 e o 7 aí não interfere nada. O importante é o índice. Observe que raiz quadrada de 2 e o raiz quadrada de 2. Então, observe que eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Índice 2, radicando também 2. Então, eles são o quê? Semelhantes. Letra B. 4 raiz quadrada de 2 e 7 raiz cúbica de 2. Observe que os radicandos são iguais, os radicandos, 2 e 2. Só que as raízes, os índices, são diferentes. Um é raiz quadrada, o outro é raiz cúbica. Lembrando, olha, observe a definição, que para ser semelhante deve ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Logo, esses dois, desde quando um é raiz quadrada, o outro é raiz cúbica, não são semelhantes. Letra C. 5 raiz quinta de 3 e menos 2 raiz quinta de 3. Mesmo índice? Sim. Observe que os índices são 5. Mesmo radicando? Sim. Observe que os radicandos são quem? 3. Então, mesmo índice, mesmo radicando, os termos são semelhantes. Letra D. 6 raiz cúbica de 7 e menos 2 raiz quarta de 7. Possui o quê? O mesmo radicando, não é isso? Só que os índices são diferentes. Um é raiz cúbica, o outro é raiz quarta. Logo, são semelhantes? Não, não são semelhantes. Tranquilo? Então, valeu, galerinha. Um abraço a todos. Estuda direitinho e até a próxima.